Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a transformarem o seu sofrimento emocional em 5 passos e se tornarem uma pessoa em harmonia consigo mesmos ou consigo mesmas. Então hoje eu vou abordar o tema saúde emocional nos relacionamentos. Então na minha live mais recente, que aconteceu sexta-feira passada, o tema foi: estamos recebendo o que nós estamos pedindo? O que aquele tema de sexta-feira tem a ver com os nossos relacionamentos, ou mesmo com o nosso relacionamento afetivo, ou o nosso relacionamento conjugal? Então tem pessoas que às vezes falam assim: a pessoa com quem eu me relaciono, seja minha mulher, meu marido, ou outra pessoa, fala assim, tal pessoa é meu karma. O que eu fiz de errado no passado, meu Deus, para merecer essa pessoa? Então isso tem a ver com o tema de sexta-feira. Estamos recebendo o que estamos pedindo? Então hoje vamos refletir sobre isso e ver alguns atalhos que podemos usar para transformar esses sofrimentos emocionais que acontecem nos relacionamentos. Então a minha sugestão é que você assista até o final, pois das várias experiências, das várias ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa colocar em prática na sua vida. Então uma pergunta que pode surgir é: como a gente está falando de relacionamentos, né? Por exemplo, relacionamento conjugal, relacionamento de um casal, qual seria o impacto para a sociedade se todos os laços de família fossem diluídos? Ou se não houvesse mais tanta questão com relação à família, se houvesse uma dissolução dos laços de família? Qual seria o impacto para a sociedade? Aumentaria o egoísmo. E a pergunta que pode surgir é: mas por que entre os animais, pais, filhotes, que deixam de se reconhecer assim que os filhos não necessitam mais dos cuidados? É que a vida dos animais é um pouco diferenciada da nossa. Os animais que vivem no mundo, eles vivem mais uma vida material e não uma vida moral. Então aquela ternura da mãe com seus filhotes tem origem no instinto de conservação. E quando os próprios filhotes podem cuidar de si próprios, a tarefa da mãe e do pai já está cumprida. Então a natureza não exige deles mais nada. Por isso os abandona para se ocupar dos outros recém-chegados. E agora, e com relação a nós, seres humanos, que nós seres humanos temos uma destinação diferente da destinação dos animais. Então, além das nossas necessidades físicas, existe a nossa necessidade de progresso. Os laços sociais que nós temos são necessários para o progresso. E os laços de família estreitam esses laços sociais. E tudo isso faz parte da lei natural, faz parte das leis de Deus. Eu já comentei alguns vídeos sobre as 3 regiões do cérebro. Eu não vou voltar a detalhar todos eles não, mas só vou comentar os 3 níveis do cérebro. Que o cérebro triuno, que foi pesquisado por Paul MacLean em 1968 e 1970, ele fala de 3 níveis do cérebro. Um cérebro chamado de reptiliano, que ele serve para sobrevivência, defesa de território, defesa de propriedade, instinto. Então esse é o primeiro cérebro, o cérebro inicial que todos os répteis têm e nós também. O segundo cérebro é o cérebro emocional. O cérebro emocional tem a ver com a socialização, tem a ver com a afetividade e tem a ver com as emoções. Então esse cérebro emocional ele está presente nos animais mamíferos. E agora, no caso dos seres humanos, nós temos esse cérebro emocional também, assim como temos o cérebro reptiliano, e temos o terceiro nível do cérebro, chamado de neocórtex. O neocórtex responsável pelo raciocínio, pela consciência, pela criatividade, pela nossa consciência e também pelo nosso desenvolvimento moral.
Então os nossos relacionamentos afetivos, conjugais, quando a gente tem esses relacionamentos todos, os opostos se atraem? Na verdade, os relacionamentos que duram mais acontecem quando os parceiros têm valores, interesses, atitudes e percepções semelhantes. A gente não tem mais afinidade quando a gente está conversando, por exemplo, num grupo de amigos e descobre que uma pessoa nasceu na mesma cidade que nós, ou nasceu no mesmo país que nós, ou as pessoas têm os mesmos amigos que nós temos, ou têm os mesmos gostos de comida que nós temos, ou gostam de fazer viagem para os mesmos lugares, seja no campo, na praia ou na serra, gostam dos mesmos tipos de música, têm os mesmos objetivos de vida. Então, nesse caso, os semelhantes, eles se atraem. Só que semelhança demais enjoa. Então, muita coisa repetida todos os dias, da mesma forma, enjoa. Muito provavelmente, todos que estão aqui devem gostar muito de algum tipo de alimento. Por exemplo, chocolate. Chocolate é gostoso, mas imaginem comer chocolate. Só chocolate, todos os dias, no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, todos os dias. Chega uma tarde que a gente não aguenta mais. Então, por isso que semelhança demais não é muito bom. Semelhança demais enjoa. É necessário ter um pouco de diferença para tornar a convivência mais interessante, complementando as personalidades de um e de outro. Então, por exemplo, um homem tímido pode ser atraído ou pode se sentir atraído por uma mulher mais extrovertida. E uma mulher ansiosa pode se encantar com um homem mais tranquilo. E uma coisa que nós vimos é que ninguém se acha sob o mesmo teto por acaso. Vamos ver as pessoas aqui. Andréia Vieira entrou aqui. Boa noite, Andréia. Sandra Borazo, boa noite. Cíntia Bicalho, boa noite, Cíntia. A Elza disse, oi Cíntia, boa noite, obrigada por ter vindo, amiga. Olha essa suavidade. Obrigado, Elza. Obrigado, Cíntia. Obrigado a vocês por estarem presentes. Obrigado a todos vocês que estão me acompanhando aqui. Então, eu comentei agora que ninguém se acha sob o mesmo teto por acaso. Então, embaixo do mesmo teto, os bons têm campo de trabalho e os maus se melhoram pouco a pouco com os cuidados que recebem dos bons. Então, o caráter se modifica, os hábitos melhoram e as antipatias também desaparecem. Aí surge a pergunta, quem é bom e quem é mau? Então, dentro do mesmo lar, embaixo do mesmo teto, quem é bom e quem é mau? O interessante é que se a gente for analisar, uns são bons em algumas coisas, mas não em outras. E vice-versa. Então, nesses relacionamentos que acontecem embaixo do mesmo teto, há trocas de experiências entre si. E todos nós necessitamos de convívio uns com os outros. Então, quando nós convivemos uns com os outros, nós vamos nos desenvolvendo. Nós colocamos em prática os ensinamentos adquiridos e também fazemos uma troca constante de experiências. Então, isso é feito em sociedade. Sociedades menores são as famílias. E as famílias começam num casamento. O que nós podemos entender por um casamento? Um relacionamento estável entre duas pessoas. É considerado um casamento. Seja ele formalizado ou não, se os dois têm um relacionamento estável embaixo de um mesmo teto, é considerado também um casamento. É lógico que existem leis que formalizam tudo isso, tanto as leis civis quanto as leis religiosas, mas o fato de duas pessoas viverem em regime estável embaixo do mesmo teto já condiciona uma situação análoga ao do casamento. Talvez nós não tenhamos afinidade com algum familiar ou com algum parente,
mas nós não gostamos quando alguém fala mal dessa pessoa. É que quando acontece o casamento, a atração através dos laços do casamento ou de um relacionamento nos impõe uma força capaz de promover a solidariedade, incentivar também o bem-querer. E pouco a pouco nós vamos instaurando as bases do amor. Então os laços que unem o par vão permitindo que um passe a pensar no outro, passe a se preocupar mais com o outro, começa a agilizar algumas providências e também dessa forma poder ajudar os outros, e também se envolve tanto nas lutas, nos sacrifícios, por causa do outro. E assim, gradativamente, pouco a pouco, o egoísmo vai sendo eliminado. Lúcia Stafosch, boa noite, Lúcia. Sandra Borazzo disse, mal também quem retirou meu selo de superfã. Ué, não fui eu que tirei o seu selo de superfã, viu, Sandra? Acho que foi o próprio Facebook. Eu não tenho controle sobre isso, não. Mas não fui eu que tirei o seu selo, não. Engraçado, Sandra. Obrigado pelo comentário. Quando a gente fala de convivência em família, é muito comum também a grande dificuldade que nós temos de conviver harmoniosamente com alguém que seja diferente. Então essa é a maior dificuldade de nós convivermos com alguém diferente, por mais que nós tenhamos alguns pontos similares, alguns pontos semelhantes. Então às vezes pode acontecer de querermos impor os nossos desejos e as nossas vontades, causando uma desarmonia no ambiente, como se o diferente pudesse representar uma ameaça, fabricando um tipo de intranquilidade. E aí começa a aparecer o desejo de querer dominar o outro, para que o outro atenda à nossa vontade, para que o outro atenda os nossos desejos, e que o outro também esteja de acordo com as nossas opiniões. Só que quando a gente pensa dessa forma, quando a gente quer dominar o outro, fazer com que o outro atenda a nossa vontade, os nossos anseios, os nossos desejos e esteja de acordo com as nossas opiniões, nessas situações, qual é a região do cérebro que nós estamos usando? Temos 3, reptiliano, cérebro límbico e o neocórtex. Então pode ser que nós estejamos utilizando o nosso cérebro reptiliano, que busca dominar o território. Pode ser até uma faceta do egoísmo tentando se disfarçar para sobreviver. E nisso pode acontecer algumas indisposições, discussões, choques, aqueles choques de sair faísca e até relâmpagos em alguns casos. Só que ninguém escolhe um temperamento complicado intencionalmente. Ninguém buscaria de propósito uma personalidade compulsiva, possessiva, agressiva, depressiva, ou ansiosa, ou invejosa, ou superdependente, ou obcecada por detalhes. Ninguém fica escolhendo esse tipo de temperamento para poder lidar conosco. São temperamentos próprios de cada pessoa. E aí muitos de nós, às vezes, temos o hábito de dar lição de moral nos outros, ao invés de nós promovermos diálogos mais fraternos, de ajuda mútua. Então, cada um de nós temos uma opinião diferente com relação a alguma coisa. Então, com relação a isso, foi feito um teste, se eu não me engano foi em Belo Horizonte. Simularam que existia uma determinada lei que o governador tinha colocado e começaram a entrevistar as pessoas que passavam na rua, nas praças, e começaram a perguntar da seguinte forma: o que você acha da lei que o governador implementou de
da pessoa que tiver maior consumo de energia, maior consumo de ar, vai ter que pagar mais imposto. Ou seja, quem tiver o nariz maior tem que pagar mais imposto. O que você acha sobre essa nova lei? E aí cada uma das pessoas que foi entrevistada tinha uma opinião a dar, sem conhecer se realmente existia a lei. E essa realmente foi uma brincadeira onde as pessoas que estavam passando realmente estavam dando a sua opinião. Ou seja, tinham um determinado conceito, uma determinada definição com relação àquilo que estava sendo perguntado. Então, cada um de nós temos uma opinião diferente com relação a alguma coisa ou até com relação a alguma pessoa. A Cíntia escreveu aqui: nossas maiores batalhas para o nosso aprimoramento estão dentro de nossas famílias. Por que isso é tão verdadeiro? É verdade, Cíntia. Vou comentar sobre isso também. Nossas maiores batalhas para o nosso aprimoramento estão dentro de nossas famílias. E realmente isso é bastante verdadeiro. Vamos abordar esse ponto também. Obrigado pelo comentário, Cíntia. Então, os membros de uma casa esperam demais uns dos outros, reclamando mais atenção, mais respeito, mais tolerância, mais compreensão. Pois normalmente nós buscamos no outro algo que às vezes nós não temos em nós e esperamos que o outro possa nos completar. E eu vejo que tem algumas pessoas também, eu vi alguns comentários de algumas pessoas que falam assim: você é tudo que eu preciso para me fazer feliz. Só que aí tem um risco, né? Esperar que o outro faça as coisas para trazer felicidade para nós é um risco. Porque nós podemos caminhar juntos, mas a pessoa não pode caminhar por outra pessoa. Nós não podemos buscar fora o que temos que buscar dentro de cada um de nós. Se eu quero ser feliz, eu mesmo tenho que conquistar essa felicidade dentro de mim. Então o outro não é a minha metade. O outro é um ser inteiro, assim como eu também sou um ser inteiro. As cordas, eu vi essa frase interessante, as cordas de um alaúde, ou de uma lira, ou de um violão, então as cordas de um instrumento de corda são independentes, embora vibrem com a mesma música. Então, da mesma forma, em um relacionamento, duas pessoas são independentes, mas vibram na direção de um objetivo único. No caso aí dos instrumentos de corda, as cordas são independentes e vibram com a mesma música. E essa frase eu encontrei no livro do Khalil Gibran, O Profeta. Está no capítulo 2, onde ele fala sobre casamento. Então, com o tempo, nós vamos aprendendo que devemos cobrar tudo isso sim, mas de nós mesmos. Por isso mesmo, é difícil de ser resolvido, porque nós constantemente estamos desviando a nossa atenção sobre a vida das outras pessoas e paramos de reparar nas nossas vidas. Ficamos procurando reparar os erros das outras pessoas, corrigir as falhas das outras pessoas e nos distraímos de nós mesmos. Um comentário: se estivermos falando de cônjuge, concordo, mas quando falamos de filho, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Mas também, da mesma forma, quando é cônjuge, existe essa questão do relacionamento, e quando é filho, se nós analisarmos apenas essa encarnação, realmente vai acontecer isso mesmo, aí o bicho pega. Mas será que nós não estamos com dívidas de reencarnações anteriores para nós podermos resgatar e corrigir o que nós erramos lá no passado, né? Então é uma coisa também para nós refletirmos, ao invés de procurar ver o que o filho ou a filha está provocando de errado, nós podemos pensar o que nós fizemos de errado para que o nosso filho ou a nossa filha reaja dessa forma, né? Ademir, boa noite. Então, logo no começo eu comentei assim: a pessoa com que eu me relaciono, seja minha mulher, meu marido, outra pessoa, é o meu karma
que eu fiz de errado? Meu Deus, para eu merecer essa pessoa. Essa frase que às vezes a gente ouve, né? Foi isso realmente que eu pedi? Então, nas nossas necessidades de ascensão, de evolução espiritual, evolução moral, nós atraímos para as nossas vidas pessoas que interiormente têm alguns fragmentos de lições ou fragmentos de advertências que nós precisamos aprender. Então, todas as pessoas que nós atraímos para a nossa vida têm algo para ensinar para nós. E com isso nós vamos eliminando as nossas arestas que nós mesmos produzimos pela nossa própria inferioridade. E também as outras pessoas nos ajudam a serem pontos de referência que nos ajudam a manter contato com a realidade. Porque as pessoas do nosso convívio normalmente apontam as nossas falhas, ajudando-nos a corrigir os defeitos de conduta. Só que esse tipo de coisas, mesmo sendo ásperas, tendem a motivar as reflexões tão necessárias dentro do lar. E mais, com o passar do tempo, tendem ao equilíbrio. Nós vamos entendendo, vamos amadurecendo tudo isso e vamos tendendo ao equilíbrio dentro do lar. Então, a questão fundamental dentro de um lar, os homens e mulheres não são melhores nem piores uns que os outros, são diferentes. Então, da mesma forma que existe o positivo e o negativo, existe o yang e o yin, e eles se complementam, eles se complementam de forma a unir ou juntar os conhecimentos para que ambos possam crescer. Em todo relacionamento, quando a gente fala de algo negativo, polo positivo e polo negativo, esse polo negativo não significa negatividade, não significa algo de ruim, porque o negativo é necessário, assim como o positivo também é necessário, assim como em uma pilha. Na pilha existe o polo positivo e o polo negativo. Ambos são necessários para que haja o movimento existente na própria natureza. Até tem uma frase que eu encontrei em uma das obras do Chico Xavier, no livro Sorrir e Pensar. Ele fala assim: em um matrimônio feliz, um homem é um tanto surdo e a mulher um tanto cega. Achei engraçado essa frase. Então, em um matrimônio feliz, o homem é um tanto surdo e a mulher um tanto cega. Então, quando nós começamos a aprender a conviver com o cônjuge, que é a célula da família, vamos desenvolvendo a capacidade de conviver e estabelecer uma união mais profunda com outros seres humanos. Então, olha só que interessante, quando nós começamos a aprender a conviver com o cônjuge, se a gente se dá bem com o cônjuge, a gente está aprendendo a conviver e estabelecer com outros seres humanos. Então, na família, nós temos uma célula da sociedade e quando aprendemos a conviver nesta célula da sociedade, que é a família, nós vamos aprendendo também a conviver e estabelecer uma união mais profunda com outros seres humanos, ou com a família universal. Então, quando nós conseguimos conviver bem entre casais, nós tendemos a aprender, ou nós tendemos a ter uma convivência melhor com a família universal. São 7 bilhões de seres humanos. Então, um casamento é como um modelo de como ter um relacionamento bem-sucedido como ser humano. E a partir daí, podemos estender para a humanidade. Então, quando nós amamos de verdade um ser humano, a partir daí nós vamos ser mais fraternos com todos, mais pacientes com todos, mais tolerantes com todos, mais atentos com todos
mais compreensivos com todos, e não apenas com um único ser humano. Então notem que eu comentei quando nós amamos de verdade um ser humano. Amar de verdade não significa ter o sentimento de posse, não significa nós utilizarmos o nosso cérebro reptiliano, e sim nós utilizarmos o cérebro emocional e o cérebro racional. Então, quando nós unirmos, nós temos uma união em torno de valores, pode acontecer com um casal, pode acontecer com 2 irmãos, 2 parentes, 2 amigos. Então, quando existe essa união de 2 seres baseados em valores humanos, um contribui para o crescimento do outro, pois um incentiva o crescimento do outro. E um é fator de soma na vida do outro, ou seja, um agrega valor na vida do outro. E ambos crescem. E um fica feliz quando o outro está feliz. A Lúcia Stafford comentou, nunca colocar nossa felicidade nas mãos do outro. É verdade, Lúcia, quando nós colocamos a felicidade nas mãos do outro, nós ficamos dependentes do outro. E isso pode causar problemas futuros, né? Porque às vezes o outro não vai conseguir satisfazer todas as nossas necessidades. E aí acontece a frustração e acontece também a ilusão. A ilusão não, acontece a desilusão, a frustração e a desilusão. Sendo que a desilusão acontece porque em algum momento nós nos iludimos. Obrigado pelo comentário, Lúcia. E vamos seguindo aqui. Então, como que nós podemos melhorar o relacionamento conjugal? É dentro de casa nós começarmos a praticar caridade no lar. Fazer, por exemplo, uma meditação em conjunto, fazer uma oração em conjunto, fazer a realizar o bem em toda a parte que nós pudermos ter a oportunidade de realizarmos o bem. Então é uma ginástica, um exercício diário, onde os principais exercícios são o perdão, a tolerância, a atenção, respeito e renúncia. São várias coisas para a gente fazer, né? Então, quando a gente pratica o exercício do perdão, nós estamos treinando a compreensão. Quando nós estamos praticando o exercício da tolerância, nós estamos treinando a aceitação. E quando nós passamos nesse nível, né, da tolerância, começamos a entender melhor e aceitar melhor as outras pessoas, nós vamos entendendo que cada ser humano está numa faixa de evolução, porque nós não podemos exigir mais do que a pessoa tem para dar para nós. E nós também não podemos exigir a mudança do outro, se mesmo nós não conseguimos mudar em nós mesmos. E a atenção, quando a gente aplica o exercício da atenção, nós estamos treinando o diálogo, ou saber ouvir, e não apenas monólogo, onde apenas uma pessoa fala e o outro ouve. Quando nós praticamos o exercício do respeito, nós estamos treinando a nossa educação. Então existe um grande número de lares onde há muita discussão, as pessoas brigam, xingam, se agridem, usam palavrão o tempo todo. Só que aí o ambiente fica mais pesado, as pessoas se tornam nervosas e infelizes. E quando em um ambiente há muita discussão, há muita briga, a carga negativa que existe naquele ambiente ele se amplia. Só que a carga negativa que se amplia, ela vai atraindo mais ainda as energias negativas que vêm de fora. Lembrem-se da lei da atração. Pensamento positivo atrai energia positiva. Pensamento negativo atrai energia negativa. E quando nós praticamos o exercício da renúncia, nós estamos treinando a doação. Aí nós estamos renunciando à nossa imposição agressiva dos nossos desejos.
Então nós vamos deixar de impor, vamos renunciar à nossa imposição. Renunciar também às reclamações e às cobranças. Renunciar às críticas. Renunciar àquele estado de mutismo, estado de cara fechada. Enfim, nós vamos renunciando a nós mesmos e nós vamos recebendo dentro do nosso lar o salário da paz. A Elza colocou aqui, e quando se dá o contrário, o par se incomoda com o crescimento do outro, e até mesmo o tolhe nas suas ações ou querenças? Quando o par se incomoda com o crescimento do outro. Com o tempo, a pessoa vai se acostumando a lidar com essa situação. É importante, cada um de nós, podermos dar o nosso exemplo para o outro, porque se o outro não conseguir entender esse nosso crescimento nessa encarnação, nós precisamos lembrar que existem outras encarnações. Então é importante a gente continuar crescendo e procurar levar a pessoa junto conosco também, mas sempre dando o nosso exemplo, através das nossas atitudes. E numa encarnação futura, a pessoa vai ter, ou aliás, depois que terminar essa encarnação, a pessoa vai ter o entendimento do porquê que uma pessoa que estava evoluindo estava agindo daquela forma. Então o entendimento vem depois. Tomara que seja ainda nessa encarnação. Mas se não acontecer nessa encarnação, se nós ampliarmos um pouquinho mais a nossa visão, olharmos mais para frente, olharmos mais além, nós vamos ver que o que nós estamos fazendo agora é plantarmos uma semente para um futuro melhor, para que lá no futuro esse fruto possa produzir, aliás, essa semente possa produzir mais frutos. Então ficou claro aqui, Elza? Então quando uma pessoa se incomoda com o crescimento do outro, nós devemos continuar crescendo, plantando a sementinha na outra pessoa, com as nossas ações, com os nossos exemplos, e gradativamente a outra pessoa vai entendendo, ou nessa encarnação, ou depois que terminar essa encarnação, a pessoa vai tendo um entendimento melhor do que significava aquela ação. Então essa semente plantada vai trazer frutos no futuro. Consegui responder a sua pergunta, Elza? Então eu li num livro chamado A Cabala da Inveja, escrito por um rabi chamado Newton Bonder. A Elza respondeu aqui. Sim, obrigado. Obrigado, Elza. Então eu peguei um texto aqui desse livro, A Cabala da Inveja, do rabino famoso, né, Newton Bonder. Eu já comentei esse livro em outros vídeos que eu postei. Um livro muito bom. E nesse livro, A Cabala da Inveja, onde ele fala de ódio, é o modo de como os judeus cabalistas entendem o ódio. E nesse livro ele traz bastante ensinamentos. E um dos ensinamentos que o Newton Bonder traz é: antes de criticar o outro, incluamos primeiro a nós mesmos nessa crítica. Então, antes de nós criticarmos o outro, incluamos a nós mesmos nessa crítica. E só depois incluamos o outro se houver necessidade. É interessante esse ponto de vista, esse modo de verificar ou de ver as coisas, né? Então existem algumas doutrinas e algumas religiões, aquela prática chamada prática do... Deixa eu ligar aqui. Então existem algumas doutrinas, algumas religiões, aquela prática do evangelho no lar. O evangelho no lar serve para fazer uma harmonização num ambiente, praticar o evangelho uma vez por semana num horário pré-determinado, com o máximo de pessoas possíveis reunidas, estudando o evangelho. Só que tem dois perigos o evangelho no lar.
Quais são esses dois perigos de fazer o evangelho no lar? Que o objetivo é a harmonização do ambiente, a harmonização do lar, a harmonização entre as pessoas. Então, quais são os dois perigos? Um dos perigos é nós pegarmos uma determinada lição e falarmos para outra pessoa: olha só o que está escrito aqui, isso serve para você. E nesse momento que nós apontamos o dedo para o outro, nós estamos provocando uma crítica. Então, ao invés de harmonizarmos, estamos desarmonizando. Então, isso é uma das coisas que não se deve fazer durante o evangelho no lar. Apontar o dedo para o outro falando que a lição serve para outra pessoa. Então, sempre que nós fazemos o evangelho no lar, se existe alguma lição, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e ver o que aquela lição tem para nos ensinar e não ensinar para o outro. O segundo perigo de realizar o evangelho no lar é nós discutirmos sobre pontos de vistas diferentes, onde cada um pode ter um entendimento e uma interpretação diferente do outro. Então, quando uma pessoa entende uma coisa, comenta uma parte do evangelho e entende uma coisa, se nós entendemos outra coisa, nós não devemos falar: olha, eu estou certo e você está errado. Nós devemos sim deixar que cada um fique com o seu entendimento e cada um fica na sua reflexão. E pode ser que na conversa os dois cheguem na mesma conclusão também, mas não que a gente deva ficar falando que nós estamos certos e o outro errado. As interpretações dependem das experiências de cada um. Por que eu comentei essa questão da prática do evangelho no lar? Porque é uma prática muito saudável para se implementar dentro do lar, para harmonizar o ambiente, harmonizar o lar. E esta prática do evangelho no lar dura mais ou menos de 15 minutos a meia hora. E o interessante é que das lições aprendidas, é importante que a gente possa colocar em prática o que a gente aprendeu. E principalmente esses dois perigos que nós colocamos aqui, que eu comentei agora, desses dois perigos nós podemos estender para os outros horários do dia, para os outros dias da semana, para evitar de ficar apontando o dedo para outras pessoas e também evitar de falar: eu estou certo e você está errado. Então são coisas que ajudam a melhorar o ambiente dentro de casa, melhoram o ambiente no lar. Então existe uma questão da disciplina. A disciplina, ela depende do nosso raciocínio. Agora, a nossa boa ação depende também do nosso lado emocional. Então, como que nós podemos usar a nossa região do córtex, do neocórtex do cérebro? Como nós podemos usar o nosso raciocínio para realizar ou para melhorar o ambiente no lar? Tem uma questão chamada gatilho mental, que também é descrito nesse livro, O Poder do Hábito. Então, o gatilho mental é aquele gatilho ou aquele sinal, seja um cheiro, uma palavra ou um som, que dispara em nós uma reação. Então, algo acontece no ambiente e faz com que nós tomemos uma ação em função daquele sinal que nós recebemos. Ou seja, nós tivemos um gatilho mental que provocou alguma reação. Então, se nós utilizarmos o nosso raciocínio para refletir quais são os gatilhos mentais que disparam situações desagradáveis ou situações que nos deixam irritados, cada vez que acontecer esse gatilho, e nós percebemos que está acontecendo esse gatilho, nós podemos interromper a nossa reação de irritação, a nossa irritação que pode desarmonizar um ambiente. Então, e assim nós vamos procurando identificar qual a região do cérebro que nós precisamos monitorar. Então, quando nós recebemos um gatilho, acionamos um gatilho através de um sinal, nós estamos reagindo a alguma coisa. Nós estamos reagindo como que por instinto, sem pensar. E nessa situação,
qual a região do cérebro que nós precisamos monitorar? De repente, não seria o cérebro reptiliano? Aquele que tem um sentimento de posse, sentimento de território, sentimento de sobrevivência? Ou de repente pode ser até o nosso cérebro emocional, o nosso lado afetivo, o nosso lado emocional. Mas a família realmente é um desafio bastante complexo, cheio de situações específicas que exigem de nós mesmos recursos interiores que nem sempre estão bem desenvolvidos. Então é importante nós termos disponibilidade para dialogar. Só que o diálogo não pode acontecer quando uma pessoa está irritada. Se uma pessoa está irritada, nós devemos esperar passar um tempo, para depois de um tempo, quando a pessoa estiver mais calma, aí sim nós podemos dialogar. Nós temos que ter a abertura também para enxergar a verdade. E principalmente a coragem para nós nos mudarmos. Então, a partir do momento que nós encontramos algum problema em nós, algum ponto que nós podemos melhorar, nós temos que ter essa coragem de mudar também. Coragem de assumir que nós temos aquele ponto para ser melhorado e coragem para mudar. Só que essa disciplina, ela sempre antecede uma espontaneidade. Então, primeiro, antes da gente se tornar espontâneo numa determinada ação, é necessário que nós exercitemos várias vezes, até que aquilo se torne automático, se torne natural e nós incorporemos aquele hábito dentro de nós. Então, quando nós atingimos uma posição espiritual em que a atividade no bem se realize com naturalidade, cabe a nós praticarmos, mesmo que contrariados, contrariando os nossos impulsos, contrariando os nossos sentimentos. Então, quando nós precisamos nos disciplinar, procuremos contrariar os nossos impulsos inferiores. Esse é um exercício diário que acontece no decorrer da nossa vida. Então, se num relacionamento familiar, pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs, transmitem carinho com mais frequência, aqueles que habitam sob o mesmo teto podem dizer, por exemplo, sabe, eu gosto de você. Então esses exercícios que eu falei, esses pequenos exercícios que eu falei, eles podem ser implementados no nosso dia a dia. Então até que aquilo se torne natural, nós podemos incorporar de forma disciplinada na nossa vida para vigiarmos as possibilidades que nós temos de realizar uma ação dessa. Por exemplo, tem algumas maneiras que nós podemos implementar esse sabe, eu gosto de você. Por exemplo, pode ser um bilhete simples que nós deixamos anotados para uma pessoa. Pode ser uma mensagem de WhatsApp. Pode ser a lembrança de alguma data que nos deixou feliz. Pode ser o elogio sincero. O reconhecimento de um benefício, agradecendo por aquele benefício que nós recebemos. Então são todas atitudes pequenininhas que nós podemos implementar no nosso dia a dia. Podemos também fazer uma saudação alegre quando encontramos uma pessoa. Podemos fazer uma brincadeira amiga, não aquela brincadeira de mau gosto, mas a brincadeira amiga. Podemos fazer um prato mais caprichado, um diálogo mais fraterno entre as pessoas, um toque mais carinhoso. Então essas pequenas mudanças de hábito, eles vão provocar, no decorrer do tempo, grandes mudanças. Então, até comentei uma frase aqui, que pequenas dobradiças movem grandes portas. Então, se nós não conseguimos dar um passo, não conseguimos dar 2 passos, que nós possamos avançar alguns milímetros, pouco a pouco. Nós estaremos muito mais adiantados de quem não caminhou nada. Então, se a gente conseguir caminhar
1 milímetro que seja, se a gente não consegue andar um passo, que a gente possa andar 1 milímetro. 1 milímetro a cada dia, depois de um tempo, nós vamos ter caminhado bem mais do que a pessoa que não deu um único passo. Então tem até uma frase, até do Evangelho, que diz assim que quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Que nós possamos fazer as pequenas coisas, que as coisas grandes vão aparecendo para que nós possamos realizar também. E essa mesma frase diz assim que quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Então, se nós vamos aprendendo as coisas boas nas pequenas coisas e vamos exercitando diariamente essas pequenas coisas, com o tempo nós vamos incorporando em nós como um hábito. Então, com o entendimento que nós temos de tudo isso, nós não somos maridos, esposas, pais e filhos, dirigentes e dirigidos, amigos e parentes. Todos nós somos professores e alunos, partilhando a mesma escola da vida, aprendendo uns com os outros de reencarnação em reencarnação. E tem uma frase do Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar, que ele diz assim, que a paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, quando eu comentei logo no começo, para que nós possamos aprender a lidar com as outras pessoas fora do lar, nós podemos exercitar dentro de casa, com o nosso cônjuge, com os nossos familiares, porque assim, dentro dessa célula, que é a família, nós vamos exercitando isso e podemos aplicar e estender para fora do nosso lar. E um negócio interessante que o Neio Lúcio disse, que a paz no mundo começa sob as telhas a que nós somos acolhidos. Então, se nós não conseguimos ter paz dentro do lar, como é que nós podemos esperar paz no mundo? E olha que interessante o momento em que nós estamos vivendo. Então nós estamos vivendo um momento em que, dentro dos nossos lares, nós estamos tendo a oportunidade, o momento propício para essa reflexão do relacionamento familiar, para que nós possamos estender isso para a sociedade e estender para a família universal. Tivemos poucos comentários hoje aqui na live, então caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade para fazer, que a gente já está indo para a finalização da live de hoje. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida. E para você que está assistindo essa live, a gravação, escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse comentário te ajudou. E se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E no caso do YouTube, para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Gratidão a todos e vejo vocês na minha próxima live ou até no meu próximo vídeo, promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade. Boa noite a todos. Elza escreveu gratidão. Gratidão a você também, Elza. A minha mãe escreveu, cada um de nós é responsável pelos seus atos. Parabéns e até amanhã, Hugo. Até amanhã, mãe. Obrigado pelo comentário. Agora eu vi aqui, a Andréia escreveu, gratidão pelos seus ensinamentos, Hugo. Muito obrigado, Andréia. E o comentário da Elza, acompanhando seu raciocínio, muito bom e esclarecedor. Muito obrigado, Elza. Então vejo vocês amanhã. Boa noite a todos. Então, boa noite a Cristi e o Ayrton, que estão longe, estão na Europa, lá na Espanha, né? Oi, Tati, boa noite. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Promovendo saúde, bem-estar e espiritualidade.